Hoje eu quero te dizer que a sua vida já foi decidida antes mesmo de você merecer. Herdeiro do Reino, a paz do Senhor, nesta manhã de quarta-feira, dando continuidade à nossa reflexão diária aqui na leitura bíblica diária da nossa Escola Bíblica Dominical, eu quero, juntamente com você, compartilhar um texto com você de Efésios capítulo de número 2, dos versículos 1 ao 10. A leitura é uma leitura um pouco meio extensa, mas nós vamos fazer a leitura do texto sagrado nesta manhã, que nos diz o seguinte: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos na vossa transgressão e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vossas vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos com boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Glória a Deus, a leitura do texto sagrado para nós nesta manhã, em que o foco aqui está em vivermos pela graça. Deus, Ele nos chama, nos escolhe, não por mérito. Nenhum ser humano ele é salvo por mérito. Não existe meritocracia, mas Deus, Ele nos escolheu. Por isso aqui o tema da nossa lição de número 9 é Espírito Santo, o regenerador. É o Espírito Santo de Deus que nos regenera, que nos escolhe. Então veja, nós sempre olhando para esse texto sagrado em que ora lemos, é um texto que faz com que nós refletimos. Não somos merecedores da bondade de Deus, não somos merecedores do poder de Deus, mas o texto ele é muito para nós refletirmos, não é? Nós paramos por um momento e pensamos, a nossa mente entende que aquele que busca segurança, o nosso cérebro ele sempre busca segurança, pertencimento, sobrevivência, isso é fato, todos nós sabemos disso. A nossa mente ele nos direciona a este comportamento. Ele reage, o nosso cérebro, a nossa mente, ela reage muito rapidamente, instantaneamente, imediatamente. E essa pergunta, porque no fundo todos nós queremos de fato saber: eu estou seguro, eu sou aceito, eu tenho valor, nós temos valor, estamos seguros na pessoa de Cristo, nós temos valor. E aqui, exatamente diante desses questionamentos que nós possamos ir fazer, que esse texto de Éfeso, do capítulo de número 2, do capítulo 2, versículo do 1 ao 10, que nos alcança com essa misericórdia. E o texto ele não é apenas um texto espiritual, mas como uma mensagem que conversa diretamente com nossa mente, com o nosso cérebro. Aquele que decide antes da razão é a nossa mente, nosso cérebro, tá? O apóstolo Paulo, então, ele começa ativando um alerta interno. Qual que é esse alerta que o apóstolo Paulo ele inicia? Ele diz o quê?
estávamos mortos. A condição aqui em que o apóstolo Paulo ele começa a dialogar com os irmãos na igreja de Éfeso, no versículo 1 ele vos concedeu a vida, estando vós mortos. Ele diz, estávamos mortos. E aqui é uma morte espiritual, mortos espirituais. E o morto espiritual, ele está o quê? Desconectado da fonte de vida, seguindo padrões que procediam controle, prazer e status. É exatamente os gatilhos, não é? Exatamente os gatilhos que o nosso cérebro ele consegue, ele persegue. Mas esses caminhos, apesar de parecerem seguros, nos mantinham presos ao medo, à culpa e à escassez. Então, era a forma de vivência, assim como os nossos irmãos da igreja de Éfeso viviam, nós vivíamos também no passado. E é exatamente quando nós observamos para esse texto que a virada de imediato vem na vida dos nossos irmãos de Éfeso e também, obviamente, na nossa. Então vem a virada, o momento que muda tudo. Aí vem essa expressão, mas Deus o quê? E aqui nós observamos no texto sagrado em que Deus, ele olha para nós, nos escolhe, assim como escolheu o povo, os irmãos da igreja de Éfeso, e fez a virada na vida, não? Essas duas palavras, ela quebra o ciclo de ameaça. Elas comunicam resgate, proteção e cuidado. Mas Deus, o texto diz que Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou quando ainda não merecíamos. Para nós, para o nosso cérebro, isso é revolucionário. Não precisamos lutar, provar ou competir. A aceitação vem antes do esforço. Deus nos aceitou sem nós fazermos esforço nenhum. Não nos esforçamos. Deus nos aceitou do jeito que vivíamos, do jeito que éramos, mas agora somos diferentes. A graça entra como abrigo, não é conquista, é presente. Não é desempenho, é relacionamento. Deus estreita um relacionamento com seus filhos, conosco. Isso reduz a ansiedade, desmontando aqui a necessidade de autopreservação constante e cria espaço para algo maior, que é a nossa confiança. Nós confiamos na pessoa de Deus através da sua escolha. Não é? Então Paulo ele deixa claro que a salvação ela não vem das obras. O texto deixa muito claro para nós aqui. A salvação ela não vem de obras. Por que ela não vem de obras? Porquanto pela graça sois salvos, não por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não é por meio de obras. E o apóstolo Paulo, ele diz o motivo pelo qual não é por meio de obras, o motivo é para que as pessoas não se gloriem, não se vangloriem. Aí seria por méritos, mas não é. O apóstolo Paulo diz, é por meio da fé. Deus escolheu, não é? Deus decidiu salvar por meio aquele que tem fé, que se aproxima de Deus por fé. Né? Não é porque a pessoa tem méritos, a pessoa tem condição financeira, por meio de fé. Não é? Então isso é interessantíssimo para nós entendermos e compreendermos. Em vez disso, ele implanta uma nova identidade. Somos obra-prima, Deus nos criou para a salvação. E o texto aqui, ele traz este fechamento poderoso. Fomos criados para boas obras. O apóstolo Paulo, ele diz exatamente que nós fomos criados para as boas obras do Senhor, para que Cristo, para esse motivo, Cristo nos escolheu, decidiu ir na cruz por nós, exatamente, para que nós participemos das obras do Senhor, que está no versículo de número 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Este é o comportamento daquele que nasceu de novo para a glória do nome de Jesus. E aqui então nós entendemos, né, que o Efésios capítulo de número 2, então do 1 ao 10, ele é uma mensagem que acalma o sistema de defesa, ativa o senso de pertencimento e nos posiciona na história. Em vez de sobreviventes, nós tornamos filhos. Em vez de escravos, do desespero, do desempenho, passamos então a viver a partir da graça. E quando o coração entende isso, a mente segue. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.